Fala galera, tudo bem? Por aqui é o professor Lucas Tavares. Estamos de volta com o nosso quadro Leituras Obrigatórias e agora esse quadro estará aqui no nosso canal no YouTube para você sempre poder acessar, estudar e acompanhar alguns dos textos acadêmicos que acreditamos ser importantes e que contribuam para a formação de profissionais que atuam no esporte de alto rendimento. A leitura obrigatória de hoje é o texto denominado Development of Skill Acquisition Prioritization Framework for High Performance Sports, um paper publicado no Sports Medicine, que é um periódico relevante da nossa área, e os autores são Damien Farrell e o professor Sam Robertson, dois pesquisadores australianos de grande relevância para a área do esporte. E inicialmente nesse trabalho, os autores trazem uma discussão bastante relevante em que eles apresentam o conceito do que seria o alto rendimento esportivo. Eles tratam o alto rendimento esportivo, inicialmente, como um fenômeno de conjunção entre quatro aspectos principais, sendo eles o desempenho físico, que tangencia o desenvolvimento das capacidades físicas ao longo do tempo, o alto nível de responsividade neuromuscular, quanto o sistema neuromuscular desses indivíduos é capaz de contribuir para a realização das atividades esportivas, um alto nível de regulação cognitiva, o quanto o atleta consegue entender e compreender quais as melhores estratégias para ele executar as tarefas motoras e as habilidades técnicas necessárias dentro da sua atividade esportiva, e a partir disso, um alto nível de aquisição, tanto de competências e habilidades envolvendo o desenvolvimento técnico-tático. No âmbito da técnica, a realização das tarefas motoras com a maior eficiência e com a maior produtividade possível dentro da atividade esportiva. No âmbito da tática, o desenvolvimento de diferentes estratégias que tornam ao atleta a realização das tarefas técnicas mais eficientes e que atendam uma estratégia e uma proposta de jogo ou de disputa competitiva, conforme as características da sua modalidade. Embora esses quatro itens sejam muito bem contextualizados, muito bem pontuados por parte dos autores, há pontos, que eles chamam a atenção para o entretanto, que ainda carecem de maiores elucidações e de maiores explicações no campo acadêmico. A título de exemplo, quando nós falamos de treinamento técnico-tático, há três itens que têm uma grande possibilidade de aplicação prática, porém, ainda apresenta grandes limitações em função da ausência de dados mais concretos obtidos através de conhecimento científico. O primeiro item trazido acerca dessas limitações seria a organização das cargas de treinamento para o trabalho técnico-tático. Ao que diz respeito à literatura científica, parece existir uma disparidade em relação à quantidade de evidências que tratam do controle e da organização de carga de treino em relação ao treinamento físico, enquanto o treinamento tático e o treinamento técnico não apresenta um volume tão elevado de evidências e de referências que tornem as informações acadêmicas mais aplicadas ao campo prático. Então, essa é uma limitação muito bem pontuada pelos autores desse trabalho. O monitoramento das cargas de treino também é uma outra temática que é apontada pelos autores do artigo como uma temática que tem limitações, uma vez que perguntas como o quanto, os indicadores comumente utilizados para o treinamento físico, que representam bem a ideia de carga externa e carga interna, o quanto eles podem e são sensíveis ao controle da carga de treino para o trabalho técnico-tático. Será que as mesmas ferramentas utilizadas na condição de treinamento físico eu posso usar na condição do treinamento técnico-tático? Será que há uma sensibilidade desses recursos para monitorar e controlar a variação de carga no trabalho técnico-tático? E, por fim, um grande ponto que vem a combinar com todas essas questões é a construção de modelos de análise e interpretação do processo de treinamento, que tem como principal questão o quanto a gente pode extrair de relações importantes de dois modelos conceituais que amplamente são atribuídos para a condução da análise e da interpretação do processo de treinamento. Um dos modelos é denominado como SPORTS, que é a abreviação para os termos especificidade, progressão, sobrecarga, reversibilidade e o tédio associado ao tipo de treinamento efetuado.
enquanto conceitualmente também temos um outro modelo denominado como FIT, que é a abreviação para frequência, intensidade, tipo e treinamento. E aí é interessante olharmos esses dois modelos, pois o modelo esportes parece estar mais linkado com a ideia clássica de princípios do treinamento esportivo, enquanto o modelo FIT está mais linkado com os conceitos clássicos do que seria a carga de treinamento, em especial as variáveis daquela que a gente chama de carga externa. Então, a partir desse ponto e dessas questões, nós temos limitações que deixam diversos profissionais que atuam na área técnica com uma série de dúvidas em relação a tomadas de decisões e a escolhas para dar seguimento no processo de treinamento para diferentes atletas em diferentes modalidades esportivas. Desta forma, esse trabalho acadêmico que nós estamos discutindo aqui traz os seguintes objetivos amplamente discutidos ao longo do texto. O primeiro, a proposição de um modelo empírico prospectivo, tanto para o campo investigativo, quanto para o campo de aplicação prática de estratégias para a organização do treinamento técnico-tático no esporte de alto rendimento. Dentro desse objetivo, 3 eixos de discussão são considerados fundamentais. O primeiro diz respeito à estrutura de organização do treinamento técnico-tático, o segundo diz respeito à progressão da carga do treinamento técnico-tático e o terceiro ao que diz respeito ao monitoramento das cargas de treinamento dentro do trabalho técnico-tático. Então, esses 3 eixos norteiam toda a discussão e toda a construção desse trabalho acadêmico relevante que aborda essa temática. Dentro do trabalho, os autores apresentam essa tabela, que é uma tabela de extrema importância e que traz algumas ilustrações importantes para entendermos o que a gente pode tratar como eficiente e efetivo para a organização do treinamento técnico-tático. Os autores dividem dentro dessa tabela 2 grupos de variáveis que têm associação entre influências da especificidade do treinamento e possíveis ordenamentos de execução das tarefas motoras com possíveis restrições à maneira de como o atleta deve executar a técnica dentro da sua modalidade. Esse exemplo da tabela envolve o exemplo de uma modalidade coletiva, mas que serve, obviamente, como uma estrutura de análise que é possível extrapolar as informações de uma maneira ajustada para outras modalidades esportivas que tenham conceitos parecidos. Aqui nessa tabela, um grupo de informações, os autores vão chamar de relação de diferenças entre o que ocorre no treinamento e o que ocorre na competição, enquanto um outro grupo de variáveis eles vão denominar como aspectos de consideração para a organização do treinamento técnico-tático. Então, dentro dessa divisão, quais são as variáveis de composição do treinamento técnico-tático? As mesmas variáveis que a gente vai observar na realização de um jogo ou de uma situação competitiva. Aqui no exemplo, os aspectos que são considerados para isso é o tempo de utilização para a realização das diferentes técnicas dentro da situação competitiva ou da situação de jogo. Um outro tipo de variável utilizada aqui é o que é chamado de densidade, e na verdade a densidade é a relação entre a restrição pela quantidade de oponentes ou de espaço presente para a realização da tarefa em si, da tarefa orientada ao atleta. E o terceiro item seria o tamanho da área a qual ele executa a sua atividade, seja o treinamento ou a competição, onde essa área apresenta algumas divisões, como 1/4 do espaço total de execução da tarefa, metade da área total de execução da tarefa e a área total de realização da atividade principal, que pode ser a competição ou que pode ser o treinamento. Acerca das 2 variáveis anteriormente que eu não dei detalhes, a densidade, que está descrita como pass target, é na realidade a quantidade de objeções ou de restrições que o atleta pode encontrar para realizar a sua tarefa. Um exemplo disso seria o número de oponentes que ele enfrenta dentro de uma atividade. Essa é uma possível condição para mudar a restrição da condição de espaço e tempo para executar essa tarefa. E a primeira variável, que é o tempo de processamento para executar a tarefa, é o tempo de duração que o sujeito leva para realizar uma determinada técnica, ali dividida em 4 subcategorias, como um tempo inferior a 1 segundo, um tempo entre 1 segundo e 2 segundos, um tempo entre 2 segundos e 3 segundos e um tempo superior a 3 segundos. Então, essas são as variáveis de composição das situações de treinamento e de jogo
que a gente utiliza tanto para efetuar análise quanto para prescrever o trabalho técnico-tático. Do outro lado, nós temos os valores percentuais que podem me apontar o quanto a manipulação dessas variáveis de composição do treinamento refletem diferenças entre o que ocorre no jogo e o que ocorre dentro do treinamento. Então, a gente pode ver que para cada uma das variáveis há diferenças percentuais distintas, seja em função do tempo de processamento da tarefa, seja em função da densidade restrita pelo número de oponentes contra o seu atleta que está exercendo a técnica e a área de realização e de localização do treinamento, né? Se vai ser utilizado uma área inferior a 1/4 da área total, se vai ser utilizada uma área que representa metade da área total, ou se será utilizada a área total daquele espaço de treinamento e de disputa competitiva que o seu atleta está submetido, dadas as características que cada modalidade esportiva pode vir a apresentar. E aí a gente pode observar que, acerca do tempo, as diferenças elas são consideradas relativamente baixas, diferenças de 4% a 7%. Né? A gente tem também dados de diferenças com relação à densidade, que já apresenta uma variabilidade maior, o que significa dizer que, para a prática, o atleta, ao enfrentar menos ou mais oponentes, muda a variação com a qual ele determina a execução da técnica, assim como também a restrição de espaço para a realização do trabalho técnico-tático reflete também uma maior variabilidade de como esse atleta vai ter que executar a sua técnica e como ele vai apresentar maior aproveitamento e precisão dessas atividades. Então, conhecer esses dados é conseguir associar de forma mais adequada o que ocorre no trabalho de treinamento técnico-tático para o que vai ocorrer dentro da atividade competitiva, né? Tanto isso é verdade que, a exemplo do que eu estou falando, a gente pode observar esse gráfico aqui. Esse é um gráfico de progressão de carga ao longo de 5 semanas de realização do treinamento, onde nós conseguimos observar as seguintes variáveis para a progressão dessa carga. A gente consegue observar o nível de complexidade para a realização da tarefa motora, que está representada pelas barras mais escuras, a frequência, ou seja, a quantidade com a qual essas diferentes ações são efetuadas dentro do treinamento ou dentro até mesmo da competição, que está representado pela barra mais clarinha, o nível de êxito na realização dessas técnicas na competição em relação ao que é feito dentro do treinamento, que está representado por essa linha mais clara aqui dentro do gráfico, e por fim, o nível de complexidade que representa combinado a frequência, a carga de treinamento referente à carga externa desse passe, né? O quanto a complexidade vezes a frequência, ou seja, a quantidade de passes pelo nível de dificuldade que essa tarefa vai apresentar, o quanto isso vai representar o aumento da carga que esse treinamento técnico-tático pode apresentar em relação ao que o atleta fará mais adiante na sua preparação e também na sua competição principal. E aqui no gráfico a gente pode ver dados interessantes, como, por exemplo, a tendência de estabilização do nível de êxito da realização da técnica ao longo do tempo, combinado com o aumento da complexidade ou da dificuldade que o treinamento pode apresentar com relação a como o atleta vai executar as técnicas que são sugeridas a ele dentro desse processo, tá? Isso é o que vai compor as variáveis de organização do treinamento nesse modelo que nós estamos vendo aqui. Essa composição a gente pode perceber que é uma composição relativamente simples, que a gente consegue obter com análises bem rápidas e bem intuitivas. E também a gente consegue observar nesse gráfico aqui que há uma relação inversamente proporcional entre o tamanho da carga, o nível de acurácia, que é o que representa a precisão, o nível de acerto desses passes ou dessas ações efetuadas dentro da atividade principal. Vamos assumir isso como passes, né, dentro de um jogo, de um esporte coletivo. E, consequentemente, também dá para perceber que, à medida com a qual o sujeito consegue executar tarefas de maior complexidade, há uma tendência para esse atleta conseguir também estabilizar o nível de eficiência e o nível de sucesso para executar a tarefa técnica, haja vista que, inclusive, na 5ª semana do exemplo ilustrado aqui nesse gráfico, o atleta apresenta os valores mais elevados
de frequência de passes com sucesso dentro da sua atividade competitiva. Então, há uma associação entre a quantidade ou o tamanho da carga de treino, o volume de passes efetuados e a acurácia que o atleta consegue desempenhar em relação às funções cognitivas que provavelmente esse atleta deve apresentar melhoras ao longo do tempo com o qual ele se submete a esse processo. Tá? Em um outro gráfico, a gente tem 3 associações bem interessantes. A primeira grande associação envolve o percentual de ações que são cumpridas dentro do processo de treinamento ao longo de 5 semanas. O segundo ponto é o nível de esforço cognitivo que cada semana de treinamento apresenta como exigência para esse atleta e o tempo para cada tipo de ação efetuada dentro do jogo. A gente consegue observar que o tempo, conforme nós vimos na primeira tabela aqui apresentada nesses slides, o tempo ele é variado entre as ações técnicas e táticas que o atleta vai executar. A gente consegue ver que esse tempo tem uma oscilação de tempos inferiores a 1 segundo, tempos superiores a 3 segundos. E também isso vai ao encontro da terceira variável principal, que é a performance na competição, envolvendo o número de acertos e o nível de esforço cognitivo que o atleta desempenha. E aqui nesses gráficos, a gente consegue observar dados relevantes, como, por exemplo, a relação entre o tempo de duração das ações, o como isso é distribuído entre as semanas de treinamento e em que ponto o atleta começa a apresentar a maior efetividade para realizar o desempenho dentro das competições, em conjunto com a manipulação da carga de treinamento. A gente consegue ver que em 5 semanas de treino, na 5ª semana, com o devido ajuste da carga, o atleta estabiliza no mais alto nível o seu desempenho em relação à execução da tarefa motora, e isso pode estar associado ao mais elevado nível de esforço cognitivo, porém, com uma redução importante da carga de treinamento em relação à quantidade de ações divididas pelo tipo de ação e sua duração na realização das atividades. Tá? Então, a gente pode ver que há uma associação direta a partir desses dados aqui entre melhora na função cognitiva associada ao jogo, né? Parece que o atleta compreende melhor em que momento e de que forma ele deve executar a tarefa, e isso independe se é uma tarefa que tem curta ou longa duração, uma vez que isso está associado a um melhor controle de um elevado nível de esforço cognitivo associado a um percentual mais elevado de execução perfeita das técnicas que ele deve desempenhar dentro da sua atividade. Tá? Então, isso pode também ser sugerido como uma possível estratégia para direcionar a progressão da carga de treinamento, que inclusive é apresentado pelos autores aqui como uma possibilidade de problema desde o início aqui do artigo. Tá? Em um outro exemplo, mostrando uma variação de carga de treino técnico-tático ao longo de 6 semanas, o que nós conseguimos observar? Nós conseguimos observar que, à medida com a qual a quantidade total de passes vai oscilando ao longo das semanas, há uma tendência para um determinado tempo o atleta apresentar o fenômeno do platô, né? Esse platô ele parece estar associado a um prazo de 5 semanas aproximadamente. A partir da 6ª semana, mesmo com alterações no volume de passes efetuados dentro de uma sessão de treino ou dentro de até mesmo de um período fixo, como é o caso dessa semana, há uma tendência ao nível de sucesso ou de êxito para a execução dessas técnicas apresentar uma singela queda, né? É o que a gente consegue ver após o dado da 5ª semana de realização do treinamento, e junto a essa queda, isso parece indicar que há um limite para o melhor desempenho técnico de um atleta. Parece que esse limite está associado a um valor de 70%, que é o valor encontrado aqui na 5ª semana. Parece que, a partir desses 70% de efetividade, o atleta tem uma tendência a apresentar uma redução da efetividade da técnica desempenhada, embora ele mantenha aí um número total de passes relativamente mais elevado, mas isso já sinaliza um efeito teto ou uma possível necessidade de maior correção e de alteração do que é utilizado nas sessões de treinamento para esse atleta desenvolver as suas habilidades e a sua eficiência técnica. Tá? Então, dentro desse cenário, a gente consegue ver mais uma informação importante para a progressão de carga. Mais do que isso, em associação com os gráficos anteriores, a gente consegue ver
possíveis estratégias de controle da sessão de treinamento, e aí, de maneira conjunta a essas questões, a gente consegue estabelecer até um período médio para fazer maiores mudanças dentro do processo de treinamento, que seria um período médio de aproximadamente 5 semanas para obtermos variações mais importantes nesse trabalho técnico-tático. E dentro dessa ideia da divisão de 5 semanas, há um modelo, né, de progressão proposto, tá, desse processo de treinamento, que é um modelo que tem aqui alguns fatores importantes. O primeiro é o nível de tédio do atleta em função da sessão de treinamento a ser aplicada. O nível de tédio do atleta, ele pode apresentar um nível que transita entre o nível mais elevado e o nível mais baixo. Esse nível de tédio do atleta tem uma associação direta com o tipo de estrutura da prática a ser efetuada, ou seja, característica da sessão prática de treinamento. Característica de prática é um conceito que vem da aprendizagem motora, principalmente, que traz a ideia de prática constante, prática em bloco, prática variada, prática aleatória e prática diferenciada. Qual que é a diferença entre cada tipo? A prática constante é aquela ideia de repetição da mesma habilidade no maior espaço de tempo. Tá? A prática em bloco, ou prática concentrada, é quando há uma seleção específica de 2 ou mais habilidades para ser efetuada de maneira constante, variando apenas entre 2 ou mais habilidades. Tá? A prática variada é quando o tempo todo há uma variação na maneira de se executar a técnica, seja uma variação direcionada pela distância, pelo nível de força, pelo nível de complexidade em relação à tarefa a ser executada. A prática aleatória é quando ocorre uma combinação aleatória entre 2 ou mais habilidades envolvendo o conceito do bloco e o conceito da prática variada. Tá? Esse é um ponto relevante. E a prática diferenciada é quando há uma variabilidade para uma única tarefa a ser executada, porém com diferentes maneiras de se evoluir dentro do padrão técnico dessa tarefa. Um exemplo mais prático para essa questão seria a gente pedir para um atleta de modalidade esportiva de combate executar o mesmo chute com variação de posicionamento, com variação de distância, com variação de execução dos seus gestos mecânicos dentro da constituição que essa técnica pode apresentar durante o seu desenvolver mais prático. Tá? Outras variáveis que podem ser consideradas para esse fim seria a demanda de mudanças no ambiente, né? O que seria essa demanda de mudanças no ambiente? Se há um ambiente com execução de tarefas com baixa representatividade, tarefas com baixa representatividade são tarefas em que o atleta executa de forma controlada e executa normalmente o que a gente chama de drills, ou seja, técnicas feitas de maneira isolada ao que ocorre dentro lá do cenário competitivo, ocorre algumas restrições pontuais na realização dessa tarefa. Tá? Qual que é a vantagem? Você melhora a habilidade no seu sentido mais específico, no seu sentido mais unidirecional da técnica. Qual que é a desvantagem? Você executa isso num cenário que está um tanto quanto distante daquilo que o atleta precisa desempenhar na competição ou no jogo principal que ele venha a efetuar dentro do seu processo. Tá? Essa é uma característica. O outro tipo de controle de demanda ambiental é o ambiente semi-controlado. Seria a ideia dos jogos reduzidos, restritos a um conjunto de habilidades. Exemplo, jogos reduzidos para ações de defesa ou jogos reduzidos para ações de ataque. Você trabalha especificamente uma determinada habilidade, você trabalha especificamente um contexto em que essa habilidade acontece e com uma restrição, principalmente, de espaço e de tempo para executar essas tarefas. Isso é o que envolve um ambiente semi-controlado. E, por fim, o ambiente que todo mundo tem uma maior proximidade e também o mais difícil de se trabalhar de forma eficiente na prática, o ambiente chamado de representativo, chamado de sistema aberto de jogo, que seria basicamente as simulações de competições, simulações de jogo, simulação de luta, simulação de disputa, conforme algo mais próximo do que o atleta vai executar dentro da sua atividade fim. E aí, o que a gente tem de característica nesse sentido?
a gente tem uma maior variabilidade do atleta ocupando diferentes espaços, a gente tem uma certa definição de limite para a realização dessas habilidades, tentando representar o que ocorre dentro da competição, para aproximar o ambiente de treinamento da especificidade competitiva, e a gente tem aqui o cenário de manipulação ambiental, que obriga o atleta a processar as informações com mais precisão, com mais acerto e com maior controle das suas funções dentro desse cenário. E aí, todo esse processo que a gente disse das 3 variáveis, a estrutura da prática, o tédio e a manipulação do ambiente, isso entra, obviamente, em acordo com aquilo que a gente vai chamar de esforço cognitivo, que a gente já falou anteriormente, a gente retoma para dizer isso. O esforço cognitivo é a variável que vai ser a principal para determinar a intensidade do treinamento técnico-tático. Esse esforço cognitivo tem uma faixa de variabilidade entre esforço cognitivo simples e esforço cognitivo complexo ou difícil, né? Onde, de acordo com as manipulações ambientais e com o tipo de prática estruturada a ser efetuada, a gente tem uma tendência a atender um maior ou um menor esforço cognitivo efetuado, né? E isso também claramente interage com o nível de habilidade técnica que um atleta pode apresentar, em especial o atleta que está nas fases de transição da sua carreira, como é o atleta que vem progredindo das categorias de base até as categorias principais como atleta profissional. Então, essas são as variáveis que a gente vai considerar para estruturar cada uma das sessões de treinamento, cada uma das semanas de treinamento e para direcionar também o tamanho da carga de treino, uma vez que a gente falou aqui de variáveis que, como foram vistas nos gráficos anteriores, elas conseguem representar adequadamente o que o sujeito precisa para melhorar as suas condições. E aí, dentro desse cenário, a gente pode afirmar conceitualmente, em acordo com o que está descrito dentro do artigo, que a organização ordenada dessas variáveis, elas com certeza atendem aos pressupostos tanto do modelo esporte quanto do modelo fit para a organização toda do processo de treinamento. Então, eu posso levar em consideração essas variáveis para pensar na estruturação da sigla esporte, que é a especificidade, progressão, a orientação da carga de treino, que é a sobrecarga propriamente dita, a reversibilidade e o tédio, assim como a gente pode pensar no modelo FIT, que é frequência, intensidade, o tempo de duração e o tédio envolvendo essa atividade ou essas atividades a serem propostas como ideias de trabalho técnico-tático, tá? Quais considerações a gente pode trazer como aspectos de evolução argumentativa e discursiva acerca desse tema e acerca de uma necessidade natural de mais estudos para um maior aprofundamento do assunto, né? As considerações estão tangendo 3 pontos. O primeiro, que os achados que os autores apresentam aqui, eles certamente nos permite pensar que as estratégias que são usadas para controlar o treinamento físico podem ser utilizadas também para controlar o treinamento técnico-tático. Isso justifica, inclusive, para treinamento técnico-tático, o uso da PSE, a escala de percepção subjetiva de esforço, o uso de tecnologias como o GPS em algumas modalidades que tem uma aplicabilidade interessante disso, o uso dos monitores de frequência cardíaca e o uso de testes que demandam esforço cognitivo, como é o caso dos clássicos testes de tempo de reação. No segundo ponto, parece que há uma necessidade de utilizar as sessões de treinamento e as estratégias de desenvolvimento técnico em associação à demanda cognitiva, que tradicionalmente tem como características de exigência pontos muito específicos ao que a gente observa nas competições. Então, seria interessante o treinador pensar na organização das sessões de treinamento com a determinação de cargas que representem adequadamente aquilo que será visto na competição e, claro, isso deve estar em concomitância com a organização das variáveis que a gente apresentou no slide anterior, como a estrutura da prática, o nível de tédio da prática, a demanda de variação do ambiente e também o esforço cognitivo e o nível de expertise do atleta. E isso se conclui na terceira condição argumentativa, onde há uma possibilidade de aplicação das tarefas
baseadas na estrutura cognitiva e na estrutura da prática, o que vai levar diretamente a uma variação por parte do atleta em como ele efetua as tomadas de decisões dentro do processo de execução dessas tarefas. Esse tipo de informação ele vai impactar diretamente em como o treinador vai escolher estratégias para avaliar a evolução técnico-tática do seu atleta, o que, obviamente, também nos coloca como caráter obrigatório pensar em condições que tenham maior sensibilidade, maior reprodutibilidade, em combinação com as exigências que tradicionalmente as competições impõem ao atleta dentro desse processo. Então, esses 3 aspectos aqui que envolvem o uso de ferramentas similares ao treinamento físico, o uso de sessões de treinamento associadas às demandas cognitivas que as competições trazem ao atleta e também a escolha apropriada de ferramentas para avaliar a progressão desse processo, vem aí como pontos a serem discutidos de forma mais recorrente daqui para frente e como pontos para trazer mais evidências para se pensar a organização e a sistematização do treinamento técnico-tático para o esporte de alto rendimento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo, comenta aqui embaixo, faça suas observações, avise os amigos, sigam as nossas redes. No Instagram a gente continua com 2 quadros diferentes para vocês, além das informações que a gente traz por meio das lives e também dos stories. E a gente aguarda vocês aqui para o próximo artigo a ser tratado no nosso quadro Leituras Obrigatórias. Um grande abraço a cada um de vocês, bons estudos e nos vemos na próxima leitura.